Agora eu começo então, hoje dia 2/11, um belo de um feriado, numa terça-feira. Não foi feriado para todo mundo, certo? Tem um pessoal que adiantou, né, feriado, e hoje estudou normalmente, ou quase normalmente. Então falo do 2/11, 2021. Hoje a gente está fazendo, essa semana, né? Hoje a gente está fazendo uma revisão da Unicamp, fazer alguns exercícios da Unicamp, de Química. Amanhã o professor Carlos vai fazer os de matemática e na quinta-feira o professor Juliano vai fazer os de física no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Quem quiser participar, dá aquela força para nós, fique à vontade, pode participar. Certo? Para aqueles que são meus alunos, eu tomei o cuidado, que já são meus alunos, até no curso mesmo, ou em escolas na região toda aqui de Bragança, Extrema, sul de Minas, eu fiz questão de separar os exercícios que eu não vou usar nas revisões de vocês, para não ficar repetitivo, tá? Então, como a Unicamp tem muitos exercícios, muitas provas, eu tentei separar os exercícios que eu ainda não fiz com aqueles alunos que eu já dei revisão, ou que eu não vou fazer, né, com os alunos, com as outras turmas que eu ainda vou revisar presencialmente. Então, fiquem tranquilos que a tentativa é ser totalmente inédito, tá? Bom, dito tudo isso, espero que o áudio esteja bom. Você pode dar um ok aí, tá bom? Quer que eu aumente mais um pouco? Dá um joinha se estiver tudo ok. Se não, eu aumento mais um pouquinho. O comando do joinha, tá tudo ok? Maravilha. Ok. Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios, já está na tela, ó. Assim que eu terminar, eu salvo em PDF. Se quiser esperar, eu mando no link aqui do próprio grupo, tá? Mando aqui. Ou se eu quiser, eu posso carregar já, para aqueles que quiserem acompanhar os exercícios, ó, dessa minha lista. Eu posso carregar agora. Quer ver? Eu mando para vocês, os que estão aí, um arquivo já com os exercícios. Deixa eu ver só aqui. Abrir do meu arquivo. E aí eu mando para vocês. Vocês já conseguem acompanhar. Só um instante que já vai. Vamos lá. Ó, mandei. Tá? Tá carregando aí. Tá aí para vocês. Tá aí para vocês, carregado. Quem quiser, tá aí no chat. Só baixar. Embora os exercícios estarão todos aqui para a gente comentar, tá? Vamos lá, exercício 1. Então, eu peguei exercício de prova de 2018 a 2021. Fui pegando assuntos que são legais a gente trabalhar. Temos alguns exercícios fáceis, né? Podemos dizer, da divisão dos fáceis, depois dos médios e dos difíceis, alguns, tá? Então, a ideia é fazer aqui 1 hora e 15 no máximo. Eu falo bastante. Tentar terminar antes das 9, com certeza, para vocês curtirem o resto do feriado. Ok? Então, vamos lá, meus alunos. O primeiro exercício está aí na tela. Ele fala dos icebergs, né? Que icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo d'água potável. Imagine a situação inicial de um copo com água e gelo, em equilíbrio térmico a temperatura de 0 graus. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema, aí ele dá duas opções. Ele diz se permanece constante ou se diminui. Então vamos lá. Ó. Vamos lá. Primeira pergunta boa. Vocês estão vendo minha tela compartilhada, tá tudo ok. Ele é um exercício que ele traz um tema, né? Ele fala de densidade, tá? Densidade. Então, densidade é um assunto que regularmente cai em Unicamp, no Enem. Então, densidade é aquela mesma, né? Densidade é massa sobre volume. Não sei se você se recorda, mas a formulazinha é essa. Muitas vezes em física é chamada de massa específica, tá? Então, é esse o conteúdo. Acontece o seguinte, a densidade da água é uma densidade anômala.
Então, a água, ela tem muita coisa nela que é anômala, né? Mas ela é anômala. O que é isso, professor? A água ter uma densidade anômala. Ela não é normal, ela é fora do normal, fora do padrão. O que seria o normal? O que seria o comum, padrão? Então, o normal seria, se você tem um sólido, um líquido e um gasoso do mesmo material, o normal seria a densidade aumentar. Então, o sólido ter maior densidade. E o gasoso, no caso, ter menor densidade. Acontece que com a água não é assim, né? O gelo, que é a água sólida, ele expande. Então, a água é anormal, porque a água sólida, como a gente conhece, o gelo, expande quando se fala da transição do líquido para o sólido. Ocupando um maior volume, a densidade diminui, porque a densidade é massa sobre volume. Se o gelo ocupar um maior volume, porque ele expande, a densidade diminui. Entendeu? Então, o gelo é menos denso do que o seu líquido. O gelo é menos denso do que o próprio líquido. Né? Porque a gente tem que falar menos denso que quem, né? Que a água líquida. Isso é só uma revisão de densidade especificamente da água. Então, o gelo é menos denso que a água líquida. O gelo flutua, né? Isso explica o começo do exercício. Ele fala que o iceberg flutua, assim como o gelo na água. Legal. Agora, outra coisa é, quando ele fala que a temperatura ele está em equilíbrio térmico, ó, ele cita aqui, eu vou riscar, equilíbrio térmico a temperatura de 0 graus Celsius. Aí eu sou obrigado a falar da curva de aquecimento. Então, ó, outro assunto dentro desse exercício. A curva de aquecimento de substâncias puras. Então, o que é a curva de aquecimento de substâncias puras? Curva de aquecimento para substâncias puras é aquela curva padrão em que você tem uma transição do sólido para o líquido e tem o ponto de fusão e tem o ponto de ebulição. O importante é entender que esses dois patamares, tanto de fusão quanto de ebulição, a temperatura obrigatoriamente continua constante enquanto houver os dois estados físicos. E aí eu respondo parte do exercício já. Porque ele fala ó, que o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema permanece constante. Porque esse gráfico ele é um gráfico de temperatura no eixo Y, normalmente em graus Celsius, por tempo, normalmente em minutos. O que acontece? A matéria está sólida, ela transita de sólida para líquida. Isso acontece para a água 0 graus, está aqui, ó, 0 graus Celsius. Entendeu? Então, se ela transita, ela ficará constante essa temperatura enquanto houver transição. Está vendo esse patamar aqui, ó? A resposta é temperatura constante. Temperatura constante enquanto houver sólido e líquido, enquanto tiver os dois estados físicos da matéria. Então, eu vou cortar aqui, ó, para a gente, a letra C e a letra D, em que ele fala que a temperatura do sistema diminui. Então, C está errada, ó, não diminui, e D está errada, não diminui. Lembrando que a Unicamp trabalha com 4 opções, né? 4 itens, A, B, C e D. Então, esse é um padrão. Entendeu? Bom, o que mais que ele fala? Aí ele fala, né, que o volume do sistema aumenta ou o volume do sistema diminui? Essa é uma boa pergunta. Então, você tem um copo com gelo, imagine assim. Tem água líquida, está aqui, e tem um certo volume. E você tem o gelo que eu vou colocar aqui em azul claro, ó, o gelo aqui flutuando. Tá? A hora que ele derrete, o que acontece com o volume do sistema? Boa pergunta. O volume do sistema diminui. Por que diminui? Porque o gelo ocupa um maior volume. Não foi o que a gente falou? O gelo ocupa um maior volume. A água líquida, H2O líquido, ocupa um menor volume. Então, a hora que ela derrete, o volume de todo o sistema diminui.
Ah, tem uma pegadinha aí, professor. Eu pensei só no volume do líquido. Não, o volume do líquido aumenta, mas ele pergunta sobre o volume do sistema. Veja, nas duas afirmações, então permanece constante e permanece constante. Ok. Então pode ser A ou pode ser a B. Na A ele fala, mas o volume do sistema aumenta. Não, o volume do líquido aumenta, realmente, porque o gelo vai derreter. No entanto, ele fala do sistema, então tem que contar o que tinha de sólido. E como o sólido é água mais expandida, certo? Ela ocupava antes, na forma de gelo, um volume maior. A hora que ela derrete, todo o sistema ocupa um volume menor. Por isso, a alternativa é letra B. Resposta para esse exercício é B. O gelo flutua por causa da sua menor densidade, mas ocupa um maior volume. Quando ele derrete, na fase de transição ainda enquanto houver gelo, ele está a 0 graus, então ele mantém a temperatura constante. No entanto, o volume do sistema inteiro diminui, porque o gelo ocupava um volume maior. Entendeu? Então, eu vou cancelar aqui. Resposta B. Está aí o exercício inteiro, ó, para você anotar. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Agora é a hora. Tá? Nicolás, pode sim, meu querido. Manda lá. Tá tudo tranquilo. Tudo nosso. Pode mandar o link para o seu amigo, pode falar para ele entrar na aula, pode falar para ele assistir agora, assistir amanhã e assistir semana que vem. Tá tudo liberado. O Nicolas tá aí? Tá aí, ó. Quem mais entrou? Isabela, tudo bem? Duda, boa noite. Bruna também. Maravilha. Pode mandar sim, pode mandar para os amigos, manda a lista, fala que eu estou resolvendo um a um e manda entrar aí para nos acompanhar. Certo? Primeiro exercício, sem dúvidas. Então vamos para o segundo. O que a gente reservou para o segundo exercício? Vamos lá. Ó. Exercício 2. Quem chegou agora, ó, eu vou reenviar a lista. Tá? É uma lista feita na Unicamp. Eu disse para aqueles que já são meus alunos, fiquem tranquilos, que eu não estou repetindo figurinha, tá? As que eu fiz em escolas, elas são diferentes, os exercícios. Tá aqui, ó. Deixa eu mandar para todos. Vou mandar de novo, caso alguém tenha entrado depois e perdido. Como a gente não tem dessa vez um grupo de WhatsApp nem nada, né? Ó, foi aí de novo. Tá aí no chat, quem quiser pode pegar a lista, tá? Ao término eu mando esse PDF completo, com todas as minhas anotações. Vamos lá? Mais um, ó, também 2018. Esse ele mistura um pouco de química e um pouco de física. Fiz propositalmente para você ver as questões interdisciplinares. Acompanha comigo. Com a crise hídrica de 2015 no Brasil, foi necessário ligar as usinas termoelétricas para a geração de eletricidade. Medida que fez elevar o custo de energia dos brasileiros. O governo passou, então, a adotar bandeiras de cores diferentes na conta de luz para alertar a população. A bandeira vermelha indicaria que a energia estaria mais cara. O esquema a seguir representa um determinado tipo de usina termoelétrica. Gente, isso aconteceu em 2015. Para vocês está tão distante, né? Vocês eram tão novos, creio eu, em 2015. Isso repetiu esse ano, tá? Ocorreu também em 2021. Então, a gente está sobre a bandeira vermelha 2. Inventaram uma bandeira vermelha 2, porque ela tem, né, a bandeira, né, verde, a bandeira amarela, a bandeira laranja, a bandeira vermelha era mais cara. A gente está pagando a energia mais cara da história, tá? Por quê? Como chove pouco, foi um período sem chuva, não infiltrou água no solo, não encheu a represa, e aí as hidrelétricas não estão em total atividade. Estava faltando água para as hidrelétricas gerarem energia. Logo, ligaram as termoelétricas. É o que está falando esse texto. E a termoelétrica faz o quê? Combustão. Então, ó, a termoelétricas trabalham com combustão. E a combustão é a queima, né? Combustão é queima. A gente está falando que você queima um combustível fóssil, normalmente, combustível derivado do petróleo, tá normalmente fóssil. Aqui no Brasil a gente queima gás,
metano, propano, queima os gases. E aí você gera energia térmica, tá? Gera energia térmica e estava preso nas moléculas. Gerou energia térmica. Aí você vai ter a conversão da água líquida. A água líquida, vou pôr o Lzinho aqui, ó, para água vapor gasosa. Então, ó, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Gerou, vai virar turbina, aí é totalmente a parte física. A turbina vai gerar energia elétrica, que vai passar pelo gerador. Então, a gente tem energia elétrica. Vocês estudam muito em física, certo? A energia elétrica vai ser distribuída na rede. Tá o desenho aí, ó. Na rede de energia elétrica, vai para sua casa, vai pelos postes, transformadores e tudo mais. Aí, a água que sobrou, ela é resfriada, vou chamar aqui um item 7, ó. A água sai do vapor e ela é resfriada, ela volta para o líquido para ela ser usada de novo num próximo sistema. Eu detalhei para vocês o que ocorre aí, ó. Tá vendo? Então, ó, em azul aqui que eu vou pintar a água. Aqui onde eu vou deixar em laranja, ó, são os bicos de aquecimento, tá vendo aqui, ó? Fogo mesmo, entendeu? Fogo em alta potência. E ela é muito cara. Aí gera vapor. Aí o vapor entra na turbina, faz a turbina girar, o que vai mandar para um gerador. No gerador, né? Então, a composição turbina-gerador é o que vai promover a conversão em energia elétrica e vai mandar isso. Tá feito. Ela é cara. Beleza. Continuando o exercício. Conforme o esquema apresentado no funcionamento da usina. Bom, ele fala de transformação química, transformação física e tipos de energia. Há duas transformações químicas? Há uma transformação química? Há duas transformações ou há uma? Então, a gente está entre duas ou uma transformação química. Transformação química é aquela que muda a essência da matéria. Então, eu coloquei esse exercício aí para a gente fazer essa revisão. Quando fala de um fenômeno químico, algo tem que se transformar. Não água líquida para gasosa. Isso não é um fenômeno químico, isso é um fenômeno físico. Então, ó, o fenômeno químico é a transformação da matéria. A gente diz que transforma a natureza da matéria, tá? Transforma a natureza da matéria. Tem transformação química aqui? Tem que ter, porque ele afirmou uma ou duas. Uma tem, eu garanto, é a combustão. Certo? Então, uma é a queima ali. Então, ó, uma a combustão. Na combustão, toda a combustão é um fenômeno químico. A conversão. Você tem hidrocarbonetos que viram CO2 e água. Então, uma dá. A segunda não tem. Eu não vi no sistema uma segunda transformação. A água passando de vapor para líquido, líquido para vapor, ela vai e volta, né? Ela vai de líquido para vapor, depois de vapor para líquido. É um fenômeno físico. Ó, então, é um fenômeno físico. Como o próprio nome diz, é uma passagem física de mudança da matéria. A água sai do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Não transforma a essência da matéria. Não transforma a natureza da matéria, entendeu? Tá aí, ó. Esse lá é lá do começo da química, essa matéria, né? Esse conteúdo. Você escreve tanto que você escreve. Então, tem o estágio. Então, no 1 é a combustão, é conversão química. No estágio 3 ali que eu marquei, no estágio 7, que eu marquei assim, então, no estágio 3, a água é líquida, Lzinho. Aquece, vira água a vapor, gasoso. Perceba, continua sendo água.
E no estágio 7, ó, que eu chamei aqui de condensador, que é a hora que está resfriando, ela volta. No estágio 7, ela é água a vapor e ela volta a ser líquida. Perceba, não converteu a essência da matéria. Então, eu estou, até agora, com a letra D. Uma transformação química e duas físicas. E tipos de energia? Essa é boa, ó. Tem a energia térmica, consegue identificar? Aí é física pura, ó. A energia térmica está aqui. Vou colocar E térmico. Então, a energia térmica. Aí tem cinética. O vapor aqui, ó, é energia cinética. E tudo gera energia elétrica. Não é? Três energias, ó. Então, energia 3. A térmica aqueceu, libera vapor, o vapor cinética vira turbina, a turbina move o eixo do gerador e o gerador converte isso em elétrica. Entendeu? É que não dá para ver a eletromagnética aqui, mas dentro do gerador provavelmente uma turbina eletromagnética, mas a gente não vai discutir isso agora. Então, por isso que ele fala pelo menos 3. Resposta D. Resposta D, um exercício interdisciplinar, química e física, tá? Então, tem a térmica em energia, tem a que é na combustão, vou colocar aqui, ó. Na combustão tem a térmica, tem a cinética na turbina barra gerador, mas exatamente na turbina, é o vapor da água. E tem a elétrica, que é o motivo de ter sido construído o sistema. Certo? Essa não precisa explicar, né? Fechou? Olha aí o exercício inteiro. Alguma dúvida, fale agora. Todo ouvidos. Energia elétrica no gerador. Ali no gerador, a hora que vira aquele eixo, ele está preso normalmente em ímãs. Ímãs. Para quem estudou, tem a química, você pode chamar de energia química, lá no combustível. Tem na molécula, tem energia química. A hora que vaporiza, ela vira cinética, a cinética vira elétrica. Fenômeno químico? Não. Não, então, é isso que eu ia explicar. Quando o ímã gira, então o ímã gira, está preso no eixo ali. Esse ímã, em volta dele tem vários fios de cobre enrolados. Quando ele gira muito rápido, ele expulsa os fios, os elétrons do fio de cobre. Chama-se indução eletromagnética. Vocês estudam em física isso, lá no final do eletromagnetismo, depois que estuda ímã, a hora que o ímã passa muito rápido por um fio, ele empurra os elétrons. É só uma indução. Não é uma conversão química. O elétron só flui por causa do ímã que está empurrando. De uma forma bem simples, explicado assim, entendeu? Chama indução eletromagnética. Ørsted, né? Ørsted, que coloca o ímã perto de um fio elétrico, ele coloca uma bússola e a bússola se mexe, né? E a partir dali nasce todo o conceito de eletromagnetismo. Mas é isso, não é químico ali. Não é químico, não. É só o elétron transitando. Beleza? Foi o 2? Ô, Ana Rita, você falou que não foi no chat? Não foi? Não é estranho. Vou tentar de novo. Vamos lá. Todos anexar o arquivo. Vamos ver se manda o arquivo. Revisão Unicamp, 2/11. Revisão enviado com sucesso. Dá uma olhada aí. Vê se foi agora. Depois você me fala, vê se carregou. Vocês receberam o arquivo dos exercícios? Não chegou? Mais alguém? Chegou aqui? Uai, o que aconteceu? Vou tentar mandar. Ah, entendi. Está no celular, na minha. Pode ser isso mesmo. Pode ser, pode ser, pode ser. Entendi.
Bom, mas estão aqui também. Eu mando tudo no final, tá? Aqueles que estão no grupo Simplifica, eu mando também. Quem quiser, daí eu passo o meu número, eu encaminho. Então, fica tranquilo que não vai ficar sem para revisar depois. E os que são alunos Simplifica, tem o vídeo depois. Mas eu quebro o galho de alguns aí, ó, da Julinha, que não é nossa aluna regular, da Duda. Quiser assistir o vídeo, rever a gravação, Isabela, me manda um contato, me dá um oi aí que eu disparo para vocês, tá? No final da aula eu deixo o meu número. Vamos mais um? 3. Tá aí o 3 na tela, ó. Em 12 de maio de 2017, o metrô de São Paulo trocou 240 metros de trilhos de uma de suas linhas, numa operação feita de madrugada em apenas 3 horas. Na solda, entre o trilho novo e o usado, empregou-se uma reação química denominada térmica, né? Que permite a obtenção de uma temperatura local de cerca de 2.000 graus, ou seja, fica muito quente. Está aqui, ó, temperatura local de cerca de 2.000 graus. A realização foi utilizada, a reação foi utilizada, né? Que foi usada, foi com óxido de ferro e alumínio metálico. Tá. De acordo com essas informações, uma possível reação, equação termoquímica, que podia ser usada. Bom, termoquímica, boa, é entalpia. Tá? O que é termoquímica? Gente, termoquímica é entalpia, o assunto é esse. Ou absorve calor ou libera calor. Nós temos dois tipos de reações, né? A gente tem a reação que absorve calor, chamada de endotérmica. Lembra disso? Endotérmica. A reação endotérmica é aquela que absorve energia na forma de calor, que é a energia química, né? Então, absorve calor. O ΔH dessa reação endotérmica é sempre positivo. ΔH é a informação chamada variação de entalpia. Então, se você observar a letra A, tem um ΔH positivo, tá vendo aqui, ó? E a letra C tem um ΔH positivo. Então, são ambas endotérmicas, ó. A endotérmica e C endotérmica. Acompanhou? Agora, existe a reação exotérmica. Vou anotar aqui, ó. Exotérmica é a que libera calor. Libera energia na forma de calor. E o ΔH da exotérmica é um ΔH menor do que zero, ou seja, negativo. Aí eu fico, então, com a B é exotérmica e a D exotérmica. Tá vendo? Como é uma reação chamada térmica e a temperatura vai a 2.000, eu imagino que seja um processo que libere calor. Faz sentido para você? Porque pensa, se esquenta é porque liberou o calor. Tá? Pensa assim, eu sempre dou esse exemplo, um forno assando uma pizza assando num forno a lenha. Olhando o ponto de vista da lenha, ela é exotérmica, ela libera calor. Para pizza é endotérmico, absorve. Agora, se você fez uma reação em que a temperatura chega a 2.000 graus, é porque essa reação libera calor. Por isso que vai a 2.000 graus. Se ela absorvesse, resfriaria o sistema. Entendeu? Então, esse é meu raciocínio para eliminar a letra A e a letra C. Para eliminar. A e C não dá. Ó, como? Vou escrever aqui, ó. A reação, todo o processo, vai a 2.000 graus Celsius. Ou seja, alguém liberou esse calor, certo? Libera calor. Então você faz lá, imagina o trilho do ferro, né? Ó. Aí você vai fazer uma solda. Vou até fazer melhorzinho aqui, ó. Tenho aqui, ó. Imagina o trilho do ferro, aí você vai emendar um trilho no outro. E você vai fazer uma solda. Aí essa solda que você vai fazer, aqui, ó, é só solda. Ela foi a 2.000 graus. Por quê? Porque ela libera muito calor. Entendeu?
É esse o conceito, tá? Eu vou cancelar a letra A e a letra C, porque elas me dão reações endotérmicas. Então, A e C fora de questão. Endotérmicas, isso. Então, A fora e C fora. Quais as diferenças agora na letra B e na letra C? A letra B, ela me dá FeO3 com alumínio. Aí o ferro fica sozinho e forma o AlO3. Tem erros aqui, e os erros são baseados nas ligações. O ferro, ele existe na forma NOx, que é a carga 2, e existe na forma carga 3. Se ele vai se ligar a um oxigênio, que é carga menos 2, existem duas possibilidades. Duas possibilidades. Ou ele faz uma molécula FeO, que está tudo certo, as cargas estão ok, mais 2 e menos 2, as cargas se anulam e vão a zero. Ou ele faz uma molécula, que a gente diz que cruza, né, as cargas aqui, ó, o 2 e o 3 cruzam, ele faz uma molécula de Fe2O3, que é um óxido de ferro. Então, esse primeiro é chamado óxido de ferro 2. De ferro 2. E esse outro é chamado de óxido de ferro 3. Esse número em romano é o NOx, né? É a carga ali do elemento. Então, eu tenho um ferro que é 2, está aqui, e um ferro que é 3, que proporciona essa molécula. Veja, na letra B, não existe esse óxido. Entendeu? É um absurdo isso aqui. Não tem como um ferro juntar com 3 oxigênios. Não existe ferro de carga 6 para eliminar 6 cargas negativas dos 3 oxigênios. Então, não é a letra B. Aí você fala, tudo bem, eu não sei isso, professor, do ferro. O do alumínio é mais gritante ainda, porque só existe um tipo de alumínio, que é o alumínio mais 3. Então, quando o oxigênio de carga menos 2 vem se ligar com alumínio, só existe uma possibilidade, que é o Al2O3. A carga está cruzada, ó. O 2 vem para cá, o 3 vem para cá. Para manter o alumínio 3 e o oxigênio 2 para a carga zerar, eu preciso dessa molécula. E na letra B, ó, é ridículo, a LO3 nem existe. Então, é a letra D pela inexistência das moléculas dadas nas outras opções. Entendeu? Então, letra B e letra C trabalham com moléculas que não existem. Eu fico com a letra A ou a letra D. A letra A é endotérmica, então eu fico com a letra D, que é exotérmica. Esse exercício tem a resposta. Letra D. As opções dadas não permitem que eu use o FeO3 aqui, ó, e nem o AlO3. Tem que ser Fe2O3 e Al2O3. Há uma troca do alumínio pelo ferro. Altamente exotérmica, libera calor, por isso que a temperatura vai tão longe. Terminei mais um. Você entendeu? Vou aqui, ó, deixar aumentado aqui. Dá uma olhada. Perguntas, fique à vontade. Isabelle, boa noite. Tudo bem? Maravilha. Então, ó, mais um exercício para nós. Anota aí, se tiver alguma dúvida, me fala. Mas a ideia é essa, né? Se libera calor, se esquentou. Eu sempre faço também essa pergunta para os meus alunos. Você pega 2 líquidos, mistura. O copo ficou muito quente. A reação é exotérmica. Se o copo está ficando quente, é porque tem alguém liberando o calor para o copo. E são os líquidos. E liberar calor é exotérmico. É que fica mais fácil quando tem fogo, né? Quando não tem fogo, aí a gente tem que pensar onde esquenta, onde esfria. Então, mais um exercício feito. Esse foi o terceiro exercício. Vou para o próximo. Exercício número 4. Ou 4. 4 é um belíssimo exercício. Esse aqui, ó, já é um estudo avançado, uma dificuldade elevada. É um estudo dentro da eletroquímica. Dentro da eletroquímica. É um estudo chamado eletrólise. Não é pilha, porque tem pilha e eletrólise.
Esse é a eletrólise. E dentro da eletrólise é a parte quantitativa. Esse é o dos difíceis, tá? Vamos lá? Então acompanha comigo. A galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro, a fim de protegê-lo contra a corrosão ou melhorar sua aparência. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento do aço, empregado em embalagens de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo que se usa, tá? A figura abaixo é uma representação. O que você vê nesse desenho? Isso aqui, ó, que eu vou marcar em azul, é uma fonte. A eletrólise, ela é típica. Na eletrólise, é algo típico você ter uma fonte, não gera energia sozinho. Não se trata de um processo espontâneo. Você tem uma fonte. De um lado dessa fonte, você liga um eletrodo, que pode ser o polo negativo, que é o que ele faz nesse exercício. Do outro lado, você liga um outro eletrodo, que deve ser o polo positivo. E você aplica a corrente elétrica. O objetivo não é reagir o eletrodo, as barras. O objetivo é reagir o que está dentro da solução. Então, dentro da solução, nesse exemplo, então, ele pegou um recipiente aqui, ó, chama-se cuba eletrolítica, ele colocou estanho 2+, SN mais 2. O que acontece com SN mais 2? Ele vai se encantar pelos elétrons e vai lá. Ó. E esses elétrons estão chegando no aço. Ele foi esperto o suficiente para pôr uma barra de aço. A hora que o estanho mais 2, ou 2+, encontrar 2 elétrons no aço, ele vai virar estanho 0. E como ele é um metal, ele é sólido. Vai começar a grudar estanho na superfície do aço. Esse é o objetivo. Você vai dar um banho de estanho no aço. Isso é a galvanoplastia. É um banho de estanho no aço. Entendeu? Do outro lado, o que vai acontecer? Aí depende muito do que mais tiver no meio, se é o SO4, se é em meio aquoso, tá? Perceba que ele usou estanho lá na outra barra. Para caso perder estanho aqui para a solução, vai abastecer, oxidar estanho, porque aqui o estanho está reduzindo. Ó. Reduzir é ganhar elétrons. A outra barra vai oxidar. Só para dar nome aqui ao processo, nesse lado negativo é o cátodo. É onde ocorre a redução. Lá do outro lado é o ânodo, onde ocorre a oxidação. Entendeu? Na eletrólise é assim. Mas não é isso que ele quer saber, ó, leia comigo. Considerando a aplicação de uma corrente elétrica constante de intensidade, igual a, vou marcar aqui. Então, uma corrente de intensidade igual a 9,65 vezes 10 a menos 3 ampere. Qual a massa de estanho depositada após o tempo de 1,40 segundos? Boa, difícil. Ele fala que 1 mol de elétrons corresponde à carga de 96.500 Coulomb, que é a constante de Faraday, e fala que a massa molar do estanho é 119. Esse aqui é assim. Primeiro passo, você vai fazer kit. Corrente vezes tempo. Onde a corrente é em ampere e o tempo é em segundos. Quando você fizer kit, a corrente ele deu 9,65 vezes 10 a menos 3 ampere. Pronto, a corrente está em ampere. Aí você vai multiplicar por isso, multiplicar essa corrente pelo tempo. Só que o tempo ali está minutos e segundos, não pode. 1 minuto são 60 segundos, certo? Então, vou marcar aqui, ó. 1 minuto são 60 segundos. Se você somar com os 40 segundos que estão ali, dá 100 segundos, concorda comigo? Então, eu vou multiplicar por 100 já aqui, ó, que é o tempo. Quando eu fizer essa multiplicação, vai ficar 9,65 vezes 10 a menos 1, né? Concorda? Ou vai ficar 965 vezes 10 a menos 3. Aí você escolhe. É você com a matemática que lhe confere. Porque 100 é 10 ao quadrado.
Então, eu prefiro 9,65 vezes 10 a menos 1. Tá? Essa informação, ampere vezes segundos, é dada em Coulomb. Coulomb. O primeiro passo você fez. Você transformou a corrente e o tempo na quantidade de energia em Coulomb. O segundo passo, vou colocar em azul aqui, é usar a constante de Faraday e converter isso em mol de elétron. Ele dá no texto que um mol de elétrons corresponde a 96.500 Coulomb. Isso é uma constante, chamada constante de Faraday. Ó, constante de Faraday. Ele fala exatamente isso, que 96.500 Coulomb equivale a 1 mol de elétrons. Aí você faz uma regra de 3, certo? Porque se 96.500 Coulomb vale 1 mol de elétrons circulando no sistema, se eu tiver 9,65 vezes 10 a menos 1 Coulomb, qual o número de mols de elétrons está circulando no sistema? Você vai encontrar o número de mol de elétrons que circula no sistema. Então, vai ficar como em 9,65 ou 0,965 dividido por 96.500. Vai dar 1 vezes 10 a menos 5 na minha conta aqui. 1 vezes 10 a menos 5 mol de elétrons. Aí você fala, mas professor, por que eu calculei mol de elétrons? Do que me serve isso? Aí vem a última etapa. Se você pegar a equação do estanho, tem mol de elétron na equação. 2 elétrons ali, está em mol. Você consegue fazer a proporção do quanto tem de elétrons para quanto tem de estanho. O terceiro e último passo, eu vou abrir mais uma página aqui. O terceiro e último passo, você vai converter o mol de elétrons pela equação. Você vai pegar lá a equação de quem você quer. A redução do estanho. Estanho mais 2 consome 2 mols de elétrons e vira 1 estanho 0. Bom, vamos lá. Eu estou dizendo que 2 mols de elétrons vale 1 mol de estanho. Eu ainda posso dizer que 1 mol de estanho equivale a 119 gramas. De onde eu tirei isso? Da massa molar. Veja, ó, estanho, 119 gramas para 1 mol. Então, 1 mol de estanho vale 119 gramas. Quantos mols de elétron a gente conseguiu circular no sistema? 1 vezes 10 a menos 5. Então, se aqui for 1 vezes 10 a menos 5 mols de elétrons, eu posso ir direto para a massa de estanho. Não é? Então, é esse valor vezes 119 dividido por 2. Então, fica vezes 119 dividido por 2. Na minha conta, 5,95 vezes 10 a menos 4. Se eu fiz tudo certo, ó, vou até conferir a conta depois. Mas 5,95 vezes 10 a menos 4 em gramas. Ufa, cheguei ao fim. Certo? De novo, repassando. Primeiro passo, corrente vezes tempo. A corrente tem que estar em ampere e o tempo tem que estar em segundos. Multipliquei e dá em Coulomb. Pega esse valor em Coulomb e divide pela constante de Faraday e descobre o número de mol de elétron. Aí vai na equação de redução ou de oxidação, depende do exercício, normalmente é de redução, e converte esse número de mol de elétrons em massa. 6,95 é 6, 5,95 é aproximadamente 6, né? Então eu diria que a massa é aproximadamente 6 vezes 10 a menos 4 gramas. Não tem essa opção, tem? Tem. Vamos dar uma olhada lá. 6? Não, tem 0,6 miligramas. Miligramas quer dizer que eu teria que multiplicar por 1.000. Não acabou o exercício ainda, então. Vezes 1.000. Vezes 1.000 ficaria 6
vezes 10 a menos 1 miligramas, perdão. Ou 0,6 miligramas. Agora cheguei ao final. 0,6 miligramas foi a massa de estanho que eu consegui depositar nessa eletrólise. 0,6 ou é letra A ou é letra B. Porque o resto fala 1,2. Então, 1,2 e 1,2 não. 0,6. Ou é A ou é B. Aí ele pergunta, e ocorre no processo a transformação de energia química em energia elétrica ou ocorre a transformação de energia elétrica em energia química? Não tem uma fonte? Ela aplica corrente elétrica. E a molécula vai reduzir e virar o estanho aqui. Então, ela converte elétrica em química. A eletrólise não é espontânea. Anota isso. Eletrólise é um processo não espontâneo. Eletrólise é um processo não espontâneo. Tá? Onde eu aplico corrente elétrica, onde a energia elétrica, vamos dizer assim, ó, elétrica se converte a química. É convertida na quebra das substâncias. Qual opção me dá isso? A elétrica virando química. Vamos ver aqui, ó. A transformação química e elétrica, isso é pilha. É a letra B. É a elétrica que vira química. Então, aqui não é a química em elétrica. Isso seria uma pilha. Eu não tenho uma pilha. Eu tenho uma eletrólise. Então, a resposta é B. Falei que esse exercício era mais complicado, né? Ó, resposta B. Esse é de alto nível de complexidade. Fala de... Ele está em 2 páginas. Eu vou dar um tempo para você anotar aí. Primeiro e segundo passo. O terceiro passo é o cálculo proporcional. Então, anota, tira um print para poder dar uma olhada com calma depois. Por na outra página, ó, que é depois do molde elétron. Aí ainda deu em grama, a gente teve que converter para miligrama. E depois a gente teve que falar que é um processo não espontâneo, que a elétrica é aplicada para virar química. Letra B. Letra B. Gostou desse? Alguma pergunta? Fico à disposição. Sem perguntas? Então vamos para o próximo? 5. Vamos lá, então. Esse tem um texto. Ele tinha 2 questões penduradas nesse texto. Eu resolvi trabalhar com uma só. Ele fala assim, a cauda bordaleza é uma das formulações mais antigas e mais eficazes que se conhece. Ela foi descoberta na França no final do século XIX, quase que por acaso, né? Por um agricultor que aplicava água de cal nos cachos de uva para evitar que fossem roubados. A cal promovia uma mudança na aparência e no sabor das uvas. O agricultor logo percebeu que as plantas assim tratadas estavam livres de antracnose. Estudando-se o caso, descobriu-se que o efeito estava associado ao fato da água de cal ter sido preparada em tachos de cobre. Atualmente, para preparar a calda bordaleza, coloca-se sulfato de cobre em um pano de algodão, que é mergulhado em um vasilhame plástico com água morna. Paralelamente, coloca-se cal em um balde e adiciona-se água aos poucos. Após 4 horas, adiciona-se aos poucos e mexendo sempre a solução de sulfato de cobre à água de cal. Tá. Então, é uma fórmula da agricultura, beleza? Aí ele fala, na preparação da calda bordaleza são usados 100 gramas de sulfato de cobre. Vou anotar aqui. Vou anotar um pouco mais para cima. Então, são 100 gramas de CuSO4, sulfato de cobre. Junto sulfato e junto cobre, tá? E ele fala ainda, calma aí, sulfato de cobre, penta hidratado. Meu Deus. Então, ainda tem penta, 5H2O, na fórmula. Isso aqui se chama sal hidratado.
Sal hidratado. As 5 águas fazem parte dos cristais de sal. Então, ó, ele fala ali, ó, vou até marcar. Marcar que aumentou o nível de dificuldade. Ó, são 100 gramas de sulfato de cobre pentahidratado. E 100 gramas de hidróxido de cálcio, que é a cal extinta. Hidróxido de cálcio é CaOH2. Também colocou 100 gramas. Então, por mais embaixo aqui, ó. 100 gramas de CaOH2. Hidróxido é base, cálcio é 2A. Então, ele precisa de 2 hidróxidos. Tá, tudo bem. Para uma reação estequiométrica entre os íons cobre e hidroxila. Opa, então íons. Só me interessa o cobre e a hidroxila. Há um excesso de alguém? Ele deu as massas molares e tudo mais. Então, o que acontece aqui? Tentar trabalhar de forma mais simples. Ó. O sulfato de cobre pentahidratado, ele se separa. Vai separar cobre 2+, e sulfato 2-. Ele é um sal. Tá? E todo sal se separa cátion e ânion. A água não vai fazer muita diferença nesse momento. Ok. Lá embaixo a base se separa também. Em cálcio 2+, e 2 hidroxilas menos. Porque tem 2 OHs, ó. Então 2 OH menos. Ele quer juntar nesse exercício, se eu entendi maravilhosamente bem, o cobre com OH. Ele quer saber essa conexão aqui, ó, que vai rolar, que é o que dá pelo entender, né, pelo que eu li do exercício, é o que dá tal cauda bordaleza, né, que protegia a uva. Então, ele quer juntar o cobre e o OH. Está na proporção, ó, cobre 2+, 2 OH menos, ó, se eu juntar o cobre 2+, com 2 OH menos, vai formar CuOH2. A questão é que ele colocou 100 gramas do tal sulfato, eu preciso calcular quanto tem de cobre. E colocou 100 gramas do tal hidróxido de cálcio, eu preciso calcular quanto tem de OH. Para saber se tem alguém sobrando. E quanto está sobrando. Aí ele deu em mol. Eu vou ter que converter tudo para mol. Então, o primeiro passo aqui, ó, é descobrir, vamos lá, com a massa molar do sulfato de cobre pentahidratado, qual é a massa total dele? Ele deu aí no exercício. Ainda bem, né? Porque senão a gente calcular e dá um trabalhão. Ele falou que o sulfato de cobre pentahidratado é 250 gramas por mol, tá aqui. E que o hidróxido é 74. Então, vamos fazer por partes? Se eu tenho 250 gramas para 1 mol, é a massa molar tabelada. Eu tirei ali da tabela. 100 gramas, que é o que ele colocou, quantos mols dará? Então, só faço uma conversão. 100 dividido por 250, certo? Para quem é mais prático nisso, é a massa pela massa molar. Dá um número de mol de 0,4 mols. Então, isso é o que eu tenho do sulfato de cobre pentahidratado. Aí eu vou voltar aqui, ó. Eu quero saber o cobre. Ah, mas a dissociação do cobre é 1:1. Como assim 1:1? Para cada 1 do sulfato, libera 1 de cobre. Então, se tinha 0,4 de sulfato de cobre pentahidratado, tem 0,4 de cobre. Entendeu ou não? Se não entendeu, eu vou melhorar. Ó. Presta atenção. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou tentar deixar o mais claro para você. Aqui está o sulfato de cobre pentahidratado. Se eu colocar na água, por exemplo, que ele já está na água, mas ele vai liberar o cobre 2+ e o sulfato 2-. Eu não vou discutir a água, tá? A proporção é 1:1. Ou seja, se eu colocar 0,4 mols, quanto de cobre eu terei? 0,4 mols. Concorda comigo? O número de mol de cobre é o mesmo do que foi adicionado. Então, o número de mol de cobre é igual a 0,4 mols. Pronto, já encontrei o do cobre. Ele pôs 100 gramas. 100 gramas vale 0,4 mols do sulfato, então vale 0,4 mols de cobre. Agora falta encontrar o do OH. Em 100 gramas de OH tem quanto? Em 100 gramas de hidróxido de cálcio tem quanto de OH? Vou ter que fazer. Fazer em preto. Ó.
Qual é a massa molar? É 74 gramas para 1 mol. Essa é a massa molar do hidróxido de cálcio. Se eu tiver 100 gramas dele, eu vou ter quantos mols dele? Eu encontro 100 dividido por 74. 1,35. E qual é a proporção dele para o OH? E é 1 para 2, professor. Então, se eu tiver 1,35 mols dele, eu vou ter o dobro de OH menos. Então, o número de OH menos que eu tenho é 2 vezes esse valor, que é 2,7. Agora encontrei. Tem os dois, ó. Eu tenho 0,4 mols de cobre e 2,7 mols de OH. Agora eu vou descobrir o que está errado. Então, eu vou pegar essa minha equação aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo. Essa minha equação está dizendo que 1 mol de cobre está para 2 mols de OH. Eu acabei de descobrir nos exercícios que eu tenho 0,4 mols de cobre e 2,7 mols de OH. E alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Alguém está sobrando. Tá fácil de descobrir quem está sobrando. Isso chama reagente em excesso, né? Ó, se é 1 para 2, se aqui for 0,4, aqui deveria ser 0,8, concorda comigo? Tudo acima de 0,8 está sobrando. Entendeu? Olha o que eu fiz, ó. Esse aqui é o tabelado. Eu tirei da própria equação. Esse aqui é o problema. Eu tirei do problema, do que eu achei aqui, ó. 0,4 de cobre, 2,7 de OH. Eu só joguei aqui para baixo. Então, ó, se 1 mol está para 2 mols, 0,4 mols de cobre, que é o que eu encontrei, estaria para quanto aqui? Vou pôr X no lugar. Você acharia um X de 0,8. Se 0,8 mol de OH- é o que eu preciso, é o necessário, é o que realmente reage, quanto está em excesso? 1,5, né? Está em excesso. Aí você faz uma conta final que é assim, ó. 2,7 mols de OH- é o que foi adicionado. 0,8 mols de OH- é o que realmente reage. A diferença entre os dois é o excesso. Entendeu? Dá quanto? Eu falei 1,5? Não, né? 1,9, não é? Dá 1,9 mols de excesso. Achei a resposta. Letra A. Resposta A. 1,9 mols de excesso de hidroxila. Difícil? Sim. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Porque é difícil. Entendeu o que eu fiz? Eu fiz 100 gramas. Ó, 100 gramas. Virar número de mol da molécula inteira. Depois fiz a proporção para o cobre. Só me interessava o cobre. Depois eu fiz 100 gramas de hidróxido de sódio, de cálcio, virar a molécula inteira, ó, e depois fiz a proporção para o OH. E aí comparei os valores 0,4 e 2,7, estava sobrando 2,7. Eu descobri que deveria ser 0,8, tudo acima disso estava em excesso. Letra A do exercício. Perguntas? Aqui está o exercício inteiro. Descobri o excesso de 1,9. Ah, boa pergunta. Essa é a parte mais difícil. Sabe o que eu penso aqui desse exercício? Estou falando sério agora. Estou sendo sincero com vocês. Pelo nome, montar as fórmulas. O começo, né? Pelo nome, você montar as fórmulas. Sulfato de cobre, penta hidratado. Embora o penta hidratado não atrapalhou em nada. Tá? Eu vou até abrir uma página aqui para discutir isso. Porque ele dá no texto, ele fala assim, ó, sulfato
pôr em preto aqui. Sulfato, vamos falar, sulfato de cobre. O sulfato, você tem que saber que é o SO4 menos 2. E o cobre, ele fala sulfato de cobre 2. Depois ele fala o pentaidratado. O sulfato de cobre 2 é o cobre 2. O algarismo romano, ele sempre fala o NOx do metal. É um padrão. A hora que você junta esses dois, ó, fica o cobre 2 e o sulfato. A hora que eles se separam do mesmo jeito. O cobre 2 separado do sulfato. Mas eu acho muito difícil lembrar, né, que o sulfato é SO4 e que o cobre 2 até estava fácil. Mas lembrar a carga do sulfato menos 2 que estava certinho, ó, 1 para 1, que é 1 para 1 para 1. Essa parte é mais complicada, tá vendo? Essa parte é mais complicada. Aí você tinha 1 para 1, até que ele facilitou no 1 para 1. E o hidróxido de cálcio, né? A parte mais difícil ali, ó, hidróxido é base. Todo hidróxido tem OH-. Como ele é de cálcio, é uma base, o cálcio é carga mais 2. Tá vendo que a carga, que a gente chama de NOx, é tudo nesse exercício, né? Por isso que é cálcio com 2 hidróxidos, ó. E a hora que separa, vira 1 de cálcio, mas vira 2 de hidróxido. E esse 2 faz toda a diferença no exercício inteiro, porque fica 1 para 2, a relação dele com o hidróxido. Por isso que eu fiz aquelas separações, aquelas ionizações ou dissociações, tá vendo? Aí eu acho quantos mols tem, né, em cada 100 gramas que ele sugere e faço a proporção para o íon que eu quero. Eu queria só o cobre em cima, só o OH embaixo. Aí descubro que eles estão fora de proporção para reagir entre eles e descubro quanto é a proporção. É isso esse exercício. Tentando explicar da forma mais detalhada possível. Você chegou até aqui, né? Esperamos que você tenha entendido. Esses foram os mais difíceis que eu vou fazer hoje, tá? Não tem nada tão difícil assim. Depois é raciocínio lógico, fica bem mais tranquilo. Você vai perceber que vai mudar de novo. Eu não posso encher de exercícios difíceis, até porque a Unicamp não trabalha assim, né? Ela trabalha com exercícios de meio ambiente, com exercícios mais fáceis, depois ela põe um ou outro mais difícil. Esses dois que eu peguei, né? Eu só quero confirmar aqui, 2018 e 2018. De repente eles não estão nem na mesma prova, eles estão em provas diferentes, embora do mesmo ano. Mas mesmo assim, 2 desses já daria um trabalhão gigante. Esse é de alto nível, os 2 que nós fizemos agora, tá? Vamos pro próximo? Ah, esse aqui todo mundo lembra, né? Se você está estudando, você já se deparou com esse aqui. Peguei um facinho, ó. O meu desenho não está tão bonito, até queria colocar o desenho colorido aí. Esse exercício é muito legal. É um exercício de conhecimento, assim, de combustão, né? Ele fala do que acontece. Eu vou ler com vocês, ó. O Brasil ardeu em chamas em 2020. Muitas soluções foram propostas, incluindo o uso do boi bombeiro. Porém, nem todas eliminam de fato um dos 3 componentes do calor. Do fogo, perdão. O que faz o fogo? E aí ele fala, ó, é o calor. O calor faz o fogo. O combustível faz o fogo. O combustível. E o comburente. 3 itens para fazer o fogo, ó. Tanto que ele chama de triângulo lá embaixo, né? Ó. Ele põe calor na base, combustível e comburente. Ele monta um triângulo nas alternativas, ó. Muito legal, vai. É um exercício muito bem bolado. Então, ele fala assim, ó. Na base do fogo tá o calor. Ótimo. Depois eu preciso de um combustível e preciso do comburente. Na prática, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Quem que é o comburente? Ah, o comburente é o oxigênio, né? O oxigênio gasoso, está no ar. Quem que é o combustível? Tudo que queima. Pode ser, nesse exercício, a palha, tá vendo ali, ó? Tem palha pegando fogo, eles estão batendo, ó, né? Eles estão batendo. A ideia é essa.
né? Então é isso. No desenho B, ó, tá uma panela e ele tá com um pano. Ele vai abafar. Esse eu acho mais fácil, né? Embora o último também, ele tá jogando água, tá tirando o calor. Concorda comigo? Então, ó, aqui é abafar. Eu vou até marcar já, ó. Ele tá abafando com um pano aqui, ó. A tentativa é cobrir. Tipo, quando você acende a vela e põe o copo em cima, você tá abafando. Você tá eliminando o comburente, ó. Elimina o O2, que é o comburente. Não tem comburente, não pega fogo. E aqui ele tá jogando água, né? Então é a água. A água elimina o calor. Elimina o calor. Então, lá em cima, ele está eliminando quem? O combustível, né? Está tentando tirar a palha, tentar tirar o combustível. Então, aqui é eliminar o combustível, que é a palha. A palha pega fogo. Se tirar a palha, não pega fogo, entendeu? Bom, nas alternativas a seguir, o componente ausente no triângulo. É isso que ele quer. Né? Representa o componente eliminado pela ação dos bombeiros para a extinção do fogo. A cena alternativa que apresenta a correlação adequada entre A, B e C e o componente eliminado do triângulo em cada ação. Tá? Então, qual que é que encaixa? Vamos lá. Então, eliminou combustível na primeira. Tá aqui, eliminou. Aqui tá ok, ó. Letra A. Na segunda, ele eliminou o O2, que é o comburente. Ih, não bate. Então, isso aqui já não deu. Vamos começar de novo. Combustível. Ih, não deu. E aqui também já não deu comburente. Aqui está errado. Então, combustível, comburente e calor. Certo a sequência? Combustível, não deu. Comburente, também já não deu. Aqui, eliminou combustível. Ok. Aqui, eliminou comburente. Ok. Aqui, eliminou calor. Ok. Letra D. Você viu que exercício bacaninha? Não é, dá para falar que é fácil, né? Você teria que olhar o desenho, ver o que ele está eliminando, embora ele falou, né? Calor, combustível, comburente. Água, elimina o calor. Aqui abafar elimina o comburente, que é o oxigênio, e o combustível aqui ele está tentando tirar a palha. Gostou desse? Já tinha feito, né? Provavelmente. Esse aqui foi do ano desse ano. Foi próprio de agora. Ó. Eu já resolvi numa live, quem participou, né? De todos os exercícios de 2021. Fiz 20 exercícios, né? De 2021. Então tá aí. Acabei. Foi mais fácil, falei para você. Só teórico. Ó. Alguma pergunta, fica à vontade. Se não, vamos para o próximo. 7. Ó, 2020, né? Esse. Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperatura de 800 graus. Você viu como esse assunto de queimada, temperatura, termologia em física, entalpia, termoquímica, cai, né? Tem que entender dessa energia, né? De tudo que é relacionado ao fogo. Mas continuando. Estima-se que na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo. Eu vou anotar. Então, 300 toneladas de chumbo. Material usual à época. O chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Tá. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é 327,5. Vou marcar aqui, ó. E seu ponto de ebulição é 1750. Identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Bom, então ela aqueceu, ele falou que contaminou, então derreteu, falou que chegou a 800 graus, só derreteu, né? Então, chamas de 800 graus, ele não chegou a virar gás. Então, ó, vamos lá, voltamos àquela curva. A famosa curva. Cadê aqui? Ó. A curva básica de aquecimento da substância. Toda substância pura tem esse gráfico. Esse gráfico ele é um gráfico temperatura por tempo. Tá?
O tempo pode ser em qualquer unidade, minuto, hora, segundo. A temperatura normalmente é em graus Celsius. Aí a matéria ela vem sólida, 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 e de repente ela começa a mudar de estado físico. Aí ela não muda mais de temperatura. Certo? Aí ela vai passar para líquida. Aí é o seguinte, nesse caso em especial, como não chegou a temperatura de ebulição, eu não vou fazer o patamar de ebulição, né? Porque teria um patamar de ebulição e depois gasoso. Mas se ela aqueceu até 800, ela saiu do sólido passou para o líquido e foi no líquido. Porque isso acontece para ele em 327,5 graus. Não vou pôr o céu, certo? Ele fala ali, ó. Então ela transitou para líquido. Então, pode ter contaminação por chumbo líquido? Pode. Mas ele fala que resfriou. E todos os gráficos, eles sobem e descem. Ó. E todos têm um patamar só. Então, até ter um patamar só, estão todos iguais, ó, tá vendo? Esse começo, tudo igual, ó. Todos iguais. Todos iguais. E o D, tá aí, ABCD, tá. Aí ele vai resfriar, pelo que eu entendi, a temperatura vai cair. Se a temperatura cair, então ele tem um patamar lá que ele tá, não mudou de temperatura, mas não é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição vai estar lá para cima, em 1000 e tanto. Aí ele vai resfriar. A hora que ele resfriar, o gráfico tem que ser espelhado. E quando chegar em 327,5 de novo, ele vai voltar a ser líquido. Então não pode, esse ponto aqui não pode ser maior, tem que ser igual, ó. Entendeu? Também não pode ser menor. Então não pode ser maior e não pode ser menor. Porque é só, você só está resfriando. Aquele nem existe na letra C. E na letra D ele é igual, é a letra D. D de novo. Por quê? Se ele aquece, ele resfria. A água, ela vira gelo, ela congela a zero e ela vira líquido a zero. Então, ele aqueceu, subiu numa temperatura. A hora que ele resfria, ele tem que resfriar a mesma temperatura. Não tem como mudar de temperatura. Isso é uma propriedade física do material. Dá uma olhada aqui, ó. Vou diminuir um pouco aqui. Fazer um gráfico mais bonitinho. Então, ele está 327,5. A hora que ele pode ter um patamar, não tem problema. Esse patamar não quer dizer que ele está mudando de fase. Aí ele vai resfriar, tranquilo. Mas o patamar dele de mudança de fase tem que ser no mesmo lugar. Não, é o mesmo ponto. Acho que foi essa a tentativa de... Entendeu? Se eu tivesse que fazer, isso aqui é a curva de resfriamento. Olha, ele é líquido. Opa. Ele é líquido. Aí ele passa de líquido para sólido. Depois ele fica sólido. Mas o mais importante, ó, a temperatura continua sendo 327. Às vezes chama ponto de fusão. O aluno acha que é só quando aquece. Não, quando resfria. No ponto de fusão, ele passa de sólido para líquido, mas passa de líquido para sólido também. Então tem que ser a mesma temperatura para os dois, ó. Certo? Letra D. O último gráfico é o que melhor encaixa, é o único que tem os dois patamares definidos, num gráfico de temperatura por tempo. Alguma dúvida? Ó, falei que ia ser mais tranquilo e foi. Tá aí. Tá aí. Esse foi qual? Exercício 7. Ótimo. Vamos fazer mais um? Ó, a página inteira, caso você queira dar uma olhada. Tá aí, 2020. Vou fazer mais um. Vocês aguentam até as 9, será? 2 horinhas, né? Já deu, né? Comecei, não, 7h30, 1h30, tá bom. Vou fazer mais um só então e a gente para por aqui. Deixa eu ver, tenho 8, tenho 9 e tenho 10. Qual que é mais legal? Vou escolher um, hein? Esse é bom, ó. O 9 é tranquilinho. Ó, o 8 fala de densidade de novo. Aguenta? Não, beleza. Eu tô de boa aqui também. Tomo água e já era.
Então faz assim, eu vou fazendo. Vocês estão de boa, a gente vai. Laura, a gente se conhece, Laura? A Laura falou aí, ó, agora. Se não, me desculpa, tá? Se a gente se conhece, perdão, eu não lembro. Não, então tá. Então seja bem-vindo ao Simplifica. Direto a gente faz isso, tá? Uma live de 1 hora vira 2, entendeu? Você veio pelo Aquino? Um beijo pro Aquino. Saudade dele. Professor Aquino de literatura. A gente fez muito violão junto. Quando encontrar o Aquino, diga que o Elton Salles mandou um beijo enorme para ele. Maravilha. Agora que você falou isso, me fez lembrar de fazer uma propaganda agora. Né? Para os que já são nossos alunos, a gente vai ter o 3º módulo agora, que é novembro e dezembro, e para quem passar para a 2ª fase em janeiro, tá? Já fizemos o link de vendas. Para a Laura aí que está conhecendo a gente agora, a gente está desde o começo do ano, desde maio, abrindo a cada 3 meses, a gente abre um curso com Química, Física e Matemática, tá? E a gente fez um Enem agora que é aos sábados. Todo sábado a gente está fazendo, já é o 4º sábado, a gente está fazendo revisão Enem, aí a gente faz com Química, Física, Matemática, Biologia e Redação. Então, se você tiver interesse, eu deixo o meu número aqui no final, ou no meu Instagram, lá do curso Simplifica, você entra em contato, tá? E a gente tem tudo gravado, de todo o curso, desde maio. E agora a gente vai lançar o 3º e último módulo para os nossos fiéis alunos que estão com a gente. Alguns aqui são nossos alunos fiéis, né? Tenho que enaltecer a Ana Rita Sato, a Bruna, o Bruno Patrick, a Isabelle, o Nicolas, estão sempre com a gente no curso, desde sempre. E agora tem o 3º módulo para a gente fechar com os assuntos mais importantes. Reações orgânicas, da minha parte, e tudo de equilíbrio químico, com pH, e a gente fecha, fazendo revisão já pensando na 2ª fase, vai até dia 16 de dezembro, terças, quartas e quintas. A gente diminui um pouco o horário, porque estava bem cansativo, vai ser das 7 às 9, terça, quarta e quinta, das 7 da noite às 9 da noite, das 19 às 21. Então, quem quiser, vai ter o link de venda já. Tá? Vai custar algo em torno de R$180, 187. Vou ver com o Ju lá, mas é o valor. Porque em janeiro, 1ª e 2ª semana de janeiro, quem tiver na 2ª fase, a gente vai abrir revisão. Para os que comprarem agora, já garante novembro, aula o mês inteiro. Dezembro até dia 16. A gente já está com as datas da Unicamp e da FUVEST, Unicamp e Unesp, as 2 primeiras semanas de janeiro a gente já vai dar aula de revisão. Então, quem adquirir, leva o pacote completo. E ainda pode revisitar todas as aulas, tá? Todas as aulas. Posto, Ana, mando tudo. Mando no grupo do Simplifica, mando em tudo, todas as resoluções, tá bom? Mando sim. Tá? Vamos para o 8, então? Depois desse merchan, desse marketing do curso Simplifica, que vai começar de novo ano que vem, em março. A gente vai começar em março. Já estou fazendo marketing para o ano que vem. Em março teremos o primeiro módulo de novo, presencial não, perdão, ao vivo, é tudo ao vivo, do jeito que eu estou fazendo aqui agora, tá? Bom, vamos lá. O termômetro de Galileu, figura A, é uma forma criativa de se estimar a temperatura ambiente. Ele consiste em uma coluna de vidro preenchida com um líquido. Está na figura A aqui, ó, vou descer um pouquinho. Tá vendo o desenho? Está na figura A, é um tubo de vidro com um líquido, certo? Em seu interior são colocadas várias bolas de vidro colorido, calibradas e marcadas para a leitura da temperatura. As bolas de vidro sobem ou descem em função da temperatura. A sensibilidade do termômetro de Galileu reside na sua capacidade de separar 2 leituras de temperaturas. A figura B é um gráfico de densidade em função da temperatura para a água e etanol, 2 líquidos que poderiam ser usados no termômetro. Aí eu tenho o gráfico. A densidade da água é 1, mas conforme eu vou esquentando a água, aquecendo, veja que no eixo X é a temperatura. Conforme eu vou aumentando a temperatura, a densidade vai diminuindo um pouco, viu?
Agora, o etanol cai bastante, né? Conforme eu vou, ó, começa a densidade dele aqui, conforme eu vou diminuindo a temperatura, a densidade despenca. É muito significativo, tá? Bom, de acordo com essas informações e os conhecimentos de química, a leitura correta da temperatura do termômetro, representada na figura A, pode ser indicada pela bola de vidro que se situa, letra A, mais abaixo ou mais acima, são as duas opções, tá? Entre as que se encontram na parte de cima do tubo, sendo que a água proporcionaria um termômetro mais sensível. Vamos ler. A letra A fala que é os vidrinhos que estão mais abaixo. Mas ele fala que a água é o líquido ideal porque é mais sensível. Na letra B, ele fala que são os vidrinhos que estão em cima. E ele continua afirmando que a letra A seria um termômetro mais sensível. Na letra B é a mesma coisa, mais embaixo, mais em cima, mas ele afirma que o etanol proporcionaria um termômetro mais sensível. Gente, é um termômetro. Aquele que mais muda a qualidade de acordo com a temperatura é o etanol. A maior variação, se eu traçar aqui de onde começa o etanol, olha a variação dele aqui, ó, de quanto foi. Certo? Ele parte ali de aproximadamente ó, 0,795, 0,797, e quando está 30 graus, ele está já na casa do 0,780 de densidade. Com certeza o etanol, por ter maior variação na densidade, no intervalo de temperatura, seria o líquido ideal. O etanol é o mais sensível. Então, ó, o etanol, que é o álcool etílico, né, é melhor para o termômetro. Por quê, professor? Porque ele sofre maior variação de densidade, ó, sofre maior variação de densidade para o mesmo intervalo de temperatura. Para o mesmo intervalo de temperatura. Deixa T aqui. Gostou? Então é o etanol. Ele daria o melhor termômetro. Então eu vou cancelar a letra A que fala da água e a letra B que fala da água. Tá. Agora, o vidro estaria mais em cima ou mais embaixo? Não sei. Que temperatura que ele quer que a gente analise? Eu perdi aqui alguma coisa de acordo com temperatura tal? Vamos dar uma lida. Ó. O termômetro de Galileu figura A é uma forma criativa de se estimar a temperatura ambiente. Ah, ele deu uma temperatura. Ele falou a temperatura ambiente. Ia passar despercebido, hein? Qual é a temperatura ambiente? Depende do ambiente. Na Itália, hoje à tarde, na hora que eu estava vendo o jogo, estava fazendo o quê? 5 graus, não sei, 10, não sei quanto estava. Temperatura ambiente. Normalmente a gente trabalha com 25, 20, 25. Tá? No sistema internacional, mais ou menos aqui, ó, entre 20 e 25. Seria a temperatura ambiente. Então, ó, temperatura ambiente em torno de 20, 25 graus, tá? 20 a 25 graus Celsius. Tá bom? Nesse caso, deixa eu pensar, nesse caso já se o tubo de vidro estava em cima no começo, ele foi para baixo, né? Porque a densidade do líquido diminui e o vidro desce. E é muito legal isso. Porque imagina que está com etanol, certo? Então o etanol está aqui dentro. O vidro está aqui em cima, uma pecinha de vidro aqui. Quer dizer que o vidro é menos denso. Menos denso flutua. Mais denso afunda. Mais denso afunda. Mas não é o vidro que muda de densidade, é o líquido que muda de densidade. Então, quando o etanol está mais frio, a 10, por exemplo, a densidade dele é maior. Então, quando está frio, o líquido fica embaixo
e o vidrinho fica em cima, porque o líquido fica mais denso. Quando vai para uma temperatura de 20 graus, você aumentou a temperatura, a densidade do líquido diminui. Ele vai para cima, o líquido vai para cima e o vidro desce. Então, eu diria de novo que é a letra D. Parece que tudo que eu escolhi hoje é letra D. Ó, seria bom, para a temperatura ambiente, analisar o vidro que está mais embaixo. Ó. Certo? Ele seria o termômetro de etanol. Porque o líquido, vou escrever isso, ó. O líquido mais aquecido, então com o etanol aquecido, ó, com o etanol aquecido, a densidade do etanol, certo? Diminui. Tá aí. Se diminui, ele fica em cima. Quem é menos denso fica em cima. E o vidro, que é a mesma densidade, fica embaixo, entendeu? O vidro afunda. Sabia que dá para fazer isso com semente de limão? Você pega a água e coloca a semente do limão. Ele afunda. É isso? Deixa eu pensar. Você coloca a semente do limão, aí se você pega açúcar e joga na água e mexe o açúcar, o líquido fica mais denso. Então, é isso mesmo. A semente do limão você joga na água, afunda. Aí você pega açúcar, joga e mexe, o líquido fica tão denso que a semente flutua. Não é porque você mudou a densidade da semente, é porque você mudou a densidade do líquido. É isso que está acontecendo aqui. Então, esse termômetro de Galileu é isso. Se tiver muito frio, o líquido fica mais denso, o vidro sobe. É isso, letra D, entendeu? É para pensar esse, hein? Não é tão absurdo, não tem fórmula nem nada, mas é para pensar na letra D com carinho. Não, o bloquinho não muda de densidade, o vidro é fixo. Em postos de combustíveis tem isso também. Tem um densímetro do lado da bomba, assim. A bolinha é fixa. O que muda é a densidade do líquido. Se o líquido fica mais denso, ele afunda, a bolinha flutua. Se o líquido fica menos denso, o líquido flutua e a bolinha afunda. É isso. Pensa na semente do limão. Põe semente do limão na água, ela afunda, porque o líquido é menos denso. Colocou açúcar, mexeu, o líquido fica mais denso, a semente flutua. Eu fiz com meu filho um experimento para a feira de ciências dele, que a gente pegou 6 gelatinas de cores diferentes. Em cada gelatina, a gente pôs uma quantidade de açúcar. A gelatina que tinha menos açúcar ficava em cima e as camadas iam mudando de cor. Chama arco-íris de gelatina. Depois procura, tem no Manual do Mundo, é super legal. E aí ficou um arco-íris de gelatina, porque a gelatina com mais açúcar ficou embaixo, a gente fez de uma cor, a gente foi mudando a cor. Ficou muito bom. Eu gravei ele fazendo esse experimento, que era feira digital, a gente fez aqui em casa e mandou o vídeo. Mas veja depois. É muito legal para entender de densidade. Mas letra D, acabou mais esse. Ó. Vamos para o próximo, 9. Esse eu acho tranquilo. Ó. O aumento dos casos da Covid-19 provocou a escassez de álcool etílico em gel no comércio. O que fez a população buscar outros tipos de álcool para se prevenir. No entanto, as opções de álcool disponíveis não eram eficazes. O recomendado é álcool 70 grau INPM, que é, na realidade, massa-massa. É o que a gente chama em química de título em massa, TM. É a porcentagem pela a massa pela massa, perdão. É a massa pela massa vezes 100. Então, é a quantidade em massa que tem de álcool dentro da mistura toda. As opções de álcool disponíveis comercialmente, à época da escassez, aparecem na tabela. Então, é um exercício desse ano já que caiu sobre Covid, tá? E sobre o etanol. Bom, vamos continuar. Tinha álcool absoluto, que é um álcool totalmente puro, tá? Totalmente puro. Olha a pureza dele. 96, 99,6. Isso é álcool de laboratório. A gente chama de PA, pureza analítica. Totalmente laboratorial. Certo?
Bom, a gente tem o hidratado, que é com água. Esse aqui é álcool mais água. Vou colocar aqui, ó. Álcool mais água. A gente tem um combustível que só Deus sabe o que tem lá. Eu não sei o que escrever. Eu vou colocar aqui solventes orgânicos, né? E tem de limpeza, que é 46%. É fraco. É o de limpeza comercial, tá? Então, ele é bom. Ele é álcool bom, com água. Às vezes até com gel já. Água e, de repente, um gelzinho, que é o de 46, que vende comercialmente. Aí ele quer produzir o álcool 70 em casa, a partir dos outros tipos disponíveis comercialmente. Uma opção possível, tá? Para misturar, seria qual? Que álcool que seria bom para misturar? Eu juro para você que onde eu leio álcool combustível, pode cortar. Mas é mais por questão da porcentagem. Concorda comigo que se você misturar dois de porcentagem alta, qualquer dos dois, ó, você não vai chegar nos 70%? Se misturar um de 99 com 92, você vai ficar com uma média entre os dois. Ele é de média, gente, esse exercício. Média ponderada, de repente. Mas se você misturar o absoluto, 99, vou até tirar o 0,6, com outro de 92, vai dar a média entre 99 e 92. Ou vai ficar acima de 92 e abaixo de 99. Então, o ideal em algum deles aqui é usar o de limpeza. Se você quer que a mistura chegue a 70, você vai ter que usar o menos concentrado. Então, o de limpeza é certeza. Não dá, por exemplo, a letra B, usar o combustível com o absoluto. Se você misturar um de 92 com o absoluto de 99, você nunca vai conseguir um de 70. Você entendeu? Então, não dá. Simplesmente não dá por causa das porcentagens. Não dá para misturar o absoluto com o hidratado. Ó, absoluto é 99, hidratado é 92. Você vai ter o mesmo problema. Você vai chegar no mínimo no 92, 93, não vai conseguir, por causa da média. Independente da proporção, tá, que você colocar. O de limpeza com hidratado é uma boa opção. Anel o A, o de limpeza com hidratado. Ah, e a D também, limpeza e hidratado. É a melhor opção. Limpeza e hidratado, por quê? Porque são álcoois bons, combustível sem chance, eu tiraria, e absoluta de laboratório, mas de repente você tem ali em casa, duvido muito, mas vende só para laboratório, para químico. Beleza, então eu tenho ou é A ou é D, limpeza e hidratado. Utilizando maior quantidade de álcool de limpeza, na A, ou na D, utilizando maior quantidade de álcool hidratado. Agora você tem que fazer a média ponderada, embora não precise também, dá para ter um raciocínio lógico que é o seguinte, ó. Escolheu o hidratado com o de limpeza. 92,6 mais 46 dividido por 2 dá a média aritmética, certo? Dá a média, que não é ponderada, é só aritmética, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Eu nem fiz essa conta ainda. Ó, 92,6 mais 46 dá 138,6 dividido por 2 dá 69,3. Olha como dá perto. Foi maldoso o exercício. 69,3, não é? É, ó. Não deu 70. Por que que não deu 70? Agora é seu raciocínio comigo. Esse aqui, perdão, gente. Esse primeiro é o hidratado. Esse segundo é o de limpeza. A média está abaixo do que eu queria. Então, eu estou usando limpeza, eu estou usando a mesma proporção, 50% de cada um, certo? Porque é só uma média aritmética. Eu tenho que pôr um pouquinho a mais do hidratado, para ele puxar a média um pouquinho para cima. Então, se eu coloco mais do hidratado, ele puxa a média para cima. Se eu coloco mais do de limpeza, ele puxa a média para baixo. Entendeu? Então, não preciso fazer conta nenhuma, eu só posso dizer que ele vai usar mais do hidratado. Letra D, de novo. Ó, eu juro que eu não programei isso, tá? Como eu quero chegar no 70%, ó, para atingir 70% INPM, ó, o ideal é usar do mais concentrado. Como a média está dando 69, ó,
eu tenho que usar um pouquinho mais, pouca coisa também, mais do hidratado, para puxar a média para cima. Hidratado, isso. Para elevar a média, entendeu? Vou deixar assim mesmo. Não vou calcular quanto. Até dá para calcular. É só você fazer a média ponderada. Seria a média ponderada, seria assim, a média ponderada é igual a do hidratado, vezes tantos por cento, mais a do de limpeza, vezes Y%, tudo dividido por 100. Aí você põe 70 aqui na média, põe quanto vale o hidratado de limpeza, trabalharia com o sistema, acharia o X e o Y, mas não precisa. Você já sabe que é a letra D, você vai ter que usar um pouquinho mais do hidratado para essa média chegar perto de 70. Então, de novo, resposta D. Depois eu vou ver quantos exercícios deu D, porque faz tempo que está dando D aqui. Mais um que se foi, exercício 9. Vocês entenderam? Diga aí para mim. Se entendeu, faz um joinha e dá um ok, que eu vejo aqui. Deu certo? Sem joinha? Maravilha. Show. Bom, valeu. Tá aí. Ótimo, Julinha. Show, né? Você faz na média, você fala, não, puxa mais daqui. Então, letra D. E último agora. Ah, chegamos finalmente. Último de que? 2021. Então, agora, fresquinho esse. Vamos ver o que ele diz? A figura a seguir mostra uma das formas de se contabilizar as tendências no uso de fertilizantes por hectare e por tonelada de grão em uma fazenda no Brasil, em determinado período. A partir desse tipo de informação, pode-se saber, por exemplo, como a prática agrícola de um sistema de cultivo está influenciando o uso de nutrientes e a produtividade do solo para cultivo. Bom, aí a gente tem um gráfico, eu diria que é um gráfico triplo, né? Porque ele tem 3 eixos, ó. Ele trabalha no eixo aqui da esquerda, que eu vou marcar tudo em vermelho, que é a esquerda, né? A esquerda tem que ser de vermelho, não tem? Então, tudo aqui, ó. Tinha que ter a piadinha do dia. É a quantidade de fertilizante em quilograma por hectare. E é o gráfico vermelho, ó. Por aqui, ó. Colorindo o meu gráfico. Do outro lado, que faz todo sentido pôr em azul, certo? É a direita. Então, no gráfico azul, tá aqui, ele dá a quantidade de fertilizante NPK também em quilo por tonelada de grão. Um gráfico é crescente, o outro é decrescente. É essa análise. A análise é gráfica, tá? Então, vamos analisar? Se eu olhar o gráfico da esquerda, conforme os anos foram passando, então estou em 2004 aqui, ó, embaixo. Foi até 2009 a medição, tá? 2004, 2009 a medição. O que você está fazendo? Está usando mais fertilizante por hectare. Então, o gráfico vermelho, ó, o gráfico da esquerda, vou colocar aqui. O gráfico da esquerda, certo? Ele está indicando, então indica a leitura dele, aumento significativo, que está aumentando bem, ó, está em quilo de fertilizante por hectare. Fertilizante, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Por hectare. Que é o gráfico da esquerda. Então, estou aumentando. Beleza, aumentei. Estou pondo mais fertilizante. O que você percebe no gráfico da direita? O que o gráfico da direita indica? Eu acho que ele é o mais chatinho nesse exercício. Ele é o número de fertilizante em quilo por tonelada de grão. Então, está indo menos fertilizante para cada grão. Concorda comigo? Menor quantidade de fertilizante por tonelada de grão. O que isso significa? Menor massa, né? Não vou colocar quantidade, menor massa de fertilizante
por tonelada de grão. Então, eu estou colocando, de novo, o gráfico vermelho indica que eu estou usando mais fertilizante, mas o gráfico da direita diz que os grãos estão saindo com menos fertilizante. Eu vou ler as alternativas, mas indica que você está produzindo mais com menos, concorda comigo? Quer dizer, indica que você está colocando fertilizante e o grão está absorvendo menos por quantidade, né? Isso é bom, a produção está boa, então. Você está pondo mais fertilizante, está produzindo muito mais, certo? Você está melhorando o seu cultivo, a quantidade de fertilizante é crescente, ou cada vez você produz mais, planta mais, porque você está aumentando o hectare, só que você está melhorando na qualidade de absorção. As plantas estão absorvendo e provavelmente está produzindo mais plantas, maior quantidade em tonelada de plantas, e está sendo mais útil. Então, ó, ele pergunta assim, vamos lá. Considerando o caso representado pela figura, pode-se concluir que o sistema de cultivo adotado está influenciando positivamente o uso dos fertilizantes, aumentando a produtividade de grãos por hectare. Imagino que sim. A gente pode pegar aqui um valor, ó. Você sai de 120 para 170, vou pegar aqui. Então, ó, de 120 quilogramas por hectare, você está usando para 170 quilogramas por hectare. Então, é quanto você está injetando de fertilizante, certo? E a sua produção? A sua produção, pegar no mesmo intervalo, era 38, tem que olhar o gráfico da direita, era 38 quilogramas por tonelada de grão. Agora você está conseguindo produzir, depois de todo esse tempo, na casa do 28 quilogramas por tonelada de grão. Ou seja, está mais eficiente no consumo de fertilizante. Consome menos fertilizante. Mesmo você colocando mais no solo, porque também está aumentando o hectare, consome menos. Essa letra A é boa, ó, positivamente o uso de fertilizantes, aumentando a produtividade de grãos por hectare. Sim, certo? Está produzindo mais por hectare. Mas não é fácil de ver isso, eu entendo. Não é fácil. A letra B fala negativamente, né? Está influenciando negativamente o uso de fertilizante, diminuindo a produtividade de grãos? Não, está aumentando. Ó. Você está usando mais fertilizante, porque está produzindo mais grãos. Entendeu? Aqui é o consumo de fertilizante por tonelada de grão. Então, está mais eficiente, consome menos. Letra C, positivamente, diminuindo a produtividade de grãos por hectare? Não, não podia ser. Isso aqui não cabe na mesma frase. Não pode ser positivo se você diminui a produtividade. Não faz sentido nenhum. Imagina você é produtor, você vive da produção. Só é positivo o uso de fertilizantes se você aumenta a produtividade. Certo? Negativamente, aumentando a produtividade. Os dois últimos são bem estranhos. Só fica bom se você estiver colocando fertilizante e produzindo mais. Então, é isso que a gente tem que ler nesse gráfico. Não sei se você conseguiu ler, é difícil, tá? É uma leitura de gráfico chato. Eu estou dizendo que está influenciando o solo, está aumentando a produção, está usando cada vez mais fertilizante por hectare, porque tem mais hectare, mas a planta está absorvendo menos, e então você está conseguindo produzir mais com menos na proporção. Entendeu? É a letra A, tá? Resposta A. Você consegue aumentar produção por hectare. Entendeu? Tá tudo bem. Tá produzindo cada vez mais hectare plantado, mais grão produzido, consumindo menos fertilizante. É isso. Para mim é essa, entendeu? Posso até colocar aqui, ó. Maior adição de fertilizante, certo? Ou seja, maior área plantada,
É isso que quer dizer o gráfico da esquerda. Já o gráfico da direita quer dizer o seguinte, que você está conseguindo produzir melhor, certo? Com menor consumo. Você tem maior produção, consumindo menos fertilizante. Por menos, melhor o fertilizante. Seria como se você tomasse um remédio, só que você absorve tão bem esse remédio que você pode diminuir a dose. Você absorve bem o remédio. Seria mais ou menos essa comparação. Acabei. Game over. Tá aqui o exercício inteiro, ó. Já vou salvá-lo em PDF. Vamos ver se dá certo, ó. Então, exportar como PDF. Revisão Unicamp 2/11. Vamos dar um salvar aqui. Não substituir. Está salvando. Vou fechá-lo agora? Não. Vamos ver se eu consigo mandar. Quem quiser com todas as anotações, vamos ver se vai. Meu computer. Vamos ver se eu salvei o certo aqui. 21 e 22. Abrir. Vejam, está enviando, diz que foi com sucesso. Veja se quem ficou até o final recebe o arquivo. Dá um clique aí no arquivo, está no chat. Vou até eu clicar aqui. Abriu, com todas as minhas anotações. Todas. Sem cortes. Mando também no nosso grupo. Sucesso total para nós. Um beijo enorme a todos vocês. Acabamos. Espero que vocês tenham um final de noite. Amanhã encontro vários de vocês. Quinta, outros. Revisão também, Unicamp. Vamos continuar. Um beijo enorme. Boa noite. Bom descanso. Tchau, gente. Valeu por ter ficado até o final. Julinha. Vitória. Nicolas está aí. Tudo de bom para vocês. Prazer. Voltem sempre. Amanhã tem mais, tá? Tchau, tchau.